Mas eu costumo dizer que o deserto ele é um lugar de milagre. Muitas das vezes a gente vê o deserto como um lugar ruim, mas eu vejo ele como um lugar de milagre. E aí eu vou olhar lá para o povo do Egito, né? Quantos milagres o Senhor proporcionou para aquele povo ali no deserto. Tinha frio e o Senhor mandava uma coluna de fogo para aquecer. Tinha calor e o Senhor mandava uma nuvem para aliviar o calor do povo. Tinha fome, o Senhor mandava do céu a comida. Tinha sede, da rocha saía água. A Bíblia vai dizer que durante 40 anos a sandália nem se desgastou. Então veja esse lugar como um lugar de intimidade com Deus, de recomeço. Porque talvez Ele te trouxe aqui, te colocou aqui para um recomeço. Como que lá fora a gente não ia conseguir ter esse recomeço. A gente não conseguiria ter esse tempo com Deus, esse processo. E aí nós acabamos de ler o livro de Jonas. Nós vamos ver algumas coisas que aconteceu na vida de Jonas por causa da desobediência. Por causa de Jonas ter recusado o chamado de Jesus. Jonas tinha um chamado para a vida dele. A Bíblia diz, a palavra chega até Jonas e fala: Jonas, levante-se, vá até a cidade de Nínive e prega a minha palavra. Jonas se levantou, mas foi para fugir da presença do Senhor. Quantos de nós já fugimos do chamado de Deus aqui? Quantos de nós já fugimos do chamado do Senhor aqui? Quantos de nós estamos passando tempestade por causa da desobediência aqui? E o interessante é que não é só você que sofre, todos aqueles que te rodeiam sofrem. A sua família sofre, os seus filhos sofrem, e todo mundo paga um preço por causa de uma desobediência. E quem era o Jonas? Jonas era um profeta, era de um vilarejo do norte, perto de Nazaré. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento mandado por Deus para pregar aos gentios, ao nome de Deus. Nínive era uma cidade totalmente idólatra, uma cidade possessa pelo pecado. Era uma cidade que cometia um grande pecado. E um dia aquela maldade subiu até Deus. E por isso o Senhor Jesus enviou Jonas para pregar para aquela cidade. E qual era a ordem de Deus para Jonas? Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. A ordem do Senhor para Jonas era: Jonas, pregue contra aquela cidade. O Senhor disse para Jonas: Jonas, vá até lá e pregue. E essa é a ordem do Senhor para a nossa vida. Ei, vai lá e pregue contra aqueles que estão perdidos, contra aqueles que estão no mundo. Vai lá e anuncia a minha palavra para aquele povo que está no pecado. Jonas foi chamado por Deus para advertir a Nínive concernimento ao juízo divino que estava prestes a vir sobre ela. É o nosso dever, irmão, como os profetas, como os sacerdotes, pregar a palavra. Pregar contra o povo. Pregar sobre aquilo que o pecado pode causar. Jonas não obedeceu à ordem de Deus. Olha o versículo 3, o que vai dizer. E Jonas se levantou, mas foi para fugir da presença do Senhor para Tarso. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarso. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. Entenda algo. Todas as vezes que me recuso a seguir a ordem de Deus, o diabo sempre terá uma rota que me leva lá, para longe do processo. Para longe do processo. Repare comigo, Jonas, ele se recusou imediatamente, o diabo já tinha uma rota para levar Jonas para longe do processo, para longe da presença. Todas as vezes que a nossa mente se fecha e o nosso coração se fecha para seguir aquilo que Deus tem para nós, o diabo vai traçar uma rota e vai nos levar para longe do propósito. Para longe do processo. Irmão, nós vemos no livro de Lucas, capítulo 15, a história do filho pródigo. E pegou tudo que tinha e gastou e foi para o mundo. E eu tenho uma lição que eu carrego comigo sobre este livro muito grande. Sabe por que a gente fugimos e saímos da casa do Pai? Porque se estar na casa do Pai se tornar uma obrigação, vai se cansar e a gente vai sair do propósito. Se ir para os cultos se tornar uma obrigação, você vai sair da casa do Pai. Porque na casa do Pai tem que ter regra, tem que ter disciplina, tem que ter doutrina, tem que ter renúncia. E se estar na casa do Pai se tornar um fardo para você ou para mim, a gente vai sair da casa do Pai. E eu creio que foi isso que fez com que o filho pródigo saísse da casa do Pai. Ele se cansou. Mas na casa do Pai tem amor, tem mesa posta, tem cuidado, tem carinho. Nunca permita que
Estar na casa do Pai seja um fardo. Nunca permita orar porque a instituição te obriga. Mas se ajoelhe para orar todos os dias porque você tem sede de Deus. Porque você precisa de Deus. Meu querido, deixa eu dizer algo. Ele não vai deixar de ser Deus porque aí você se recusa a orar, não. Ele não vai deixar de ser soberano, não. A obra vai continuar e ele vai continuar sendo poderoso. Sou eu e você que precisa de Deus. Porque Jonas se recusou a pregar aquela cidade? Porque ele sabia que Deus era misericordioso. E se ele pregasse aquela cidade, o povo ia se converter e o Senhor ia libertar aquele povo. Jonas possivelmente, ele passou num tempo em que aquela cidade dominava lá. Jonas possivelmente foi escravo ou foi cativo ao povo da Babilônia. Jonas não queria ir para Nínive porque acreditava que eles mereciam sofrer a punição divina e não ser alvos da misericórdia. Por isso que ele não queria pregar. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Quando ele deseja a morte, porque ele diz, está vendo, Senhor? Por isso que eu não queria pregar por essa cidade, porque eu sei que tu é misericordioso. Irmãos, não é você que escolhe quem Deus salva, não. Não é você que escolhe a quem deve ser salvo, não. Nossa obrigação é o quê? É pregar a palavra. A nossa obrigação é se levantar como profeta do Senhor e anunciar aquilo que ele diz no livro de Mateus. Ide, pregai a minha palavra. E Jonas, ele queria escolher quem queria ser salvo. Jonas, ele não queria pregar para aquela cidade porque